Eu já ouvia falar de você, acho que logo quando você começou, quando começou aí a fórmula de lançamento, eu já ouvia falar, né? Mas eu não dava muito crédito pra isso, não. Eu ouvia falar daquilo, mas aquilo pra mim era algo muito assim, cara, isso é impossível, isso não existe isso. É tipo mais um, sei lá, mais uma coisa, é uma pirâmide, eu não sabe? Então eu não dava muita eu passava batido naquilo. O tempo foi passando, minha esposa, ela fez o curso de estética em 2015 para 2016. E aí ela começou a atuar nessa área e eu tive que aprender, comecei a estudar sobre marketing, porque eu precisava fazer com que os clientes chegassem até ela. E aí começou o interesse por marketing digital, obviamente. E aí quem apareceu para mim? O Érico. Aí eu, caramba, o cara tá aqui até agora, esse negócio é bom. O cérebro já começou a pensar, pô, esse negócio deve ser bom, porque, pô, se ele tá aqui até agora. E aí eu comecei a ver que já tinha uma galera, que já tinha muita prova, muita gente fazendo aquilo ali e tal. Mas eu comecei a consumir, assim, o conteúdo bem assíduo mesmo em 2018. Aí eu falei, eu vou começar a acompanhar isso que eu quero entender como que isso funciona. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E para mim a coisa tinha que fazer sentido. Eu não caía muito em canto de sereia, não. Eu ia atrás de algo que tivesse uma lógica por trás daquilo. Eu consumia seus conteúdos paralelo a alguns conteúdos que eu via para negócios locais, assim. Por quê? Porque eu entendia que aquele universo do lançamento, ele era algo assim que para mim não era possível ainda. Mas eu despertei muito interesse nisso. Isso passou um ano, 2018 inteiro. A minha esposa, ela foi para uma sala comercial. E em 2018 para 2019, acho que eu zerei seus vídeos do YouTube, cara. Eu não sei se eu posso falar que eu zerei, mas eu fiz bastante, eu assisti muita lives, muito conteúdo. Era todo dia. Ali eu falei, isso funciona. E eu acho que isso funciona para qualquer nicho, para qualquer negócio, e eu vou começar a implementar isso no meu negócio, já na minha própria clínica, que nós já tínhamos uma clínica pequena já na época. Eu não tinha comprado fórmula ainda, isso em 2019. Muitas sacadas que você falava, eu aplicava no meu negócio. E aí, eu me lembro de um vídeo que tem seu no YouTube, que você começa falando o seguinte: olha, se você fizer o que eu estou falando, cliente vai correr atrás de você. Você nunca mais vai correr atrás de cliente. Eu falei, cara, o cara para falar isso tem que saber muito o que ele tá falando. Porque, em tese, eu corri atrás de clientes para minha clínica, para o meu negócio. Eu falei, cara, eu vou tentar aplicar isso. E você estava fazendo uma palestra, enfim. Aquela palavra eu guardei comigo. Comecei a usar alguns gatilhos lá e tal. E aí, eu comecei a ver algumas diferenças ali e tal. E não tinha entrado pro Fórmula ainda, porque eu não tinha nem produto, não tinha nada. Eu só queria, naquele momento, encher a minha agenda. E aí, eu comecei a entender que existia um universo paralelo, que eu tinha como ganhar muito mais, ou pelo menos, enfim, escalar muito meu negócio com um produto digital. Nessa altura, eu já falava de você o tempo todo, para todo mundo, e eu não tinha entrado para a Fórmula, e eu já falava, cara, parece que eu não conseguia mais desver aquilo. Eu estava cursando administração na faculdade, e o assunto do intervalo da faculdade era marketing digital, fórmula de lançamento. Érico Rocha, olha esse vídeo, olha isso e tal, cara. E aí apareceu um cara que falou pra mim assim, você tá querendo fazer o Fórmula? Eu tô. Aí ele falou, e ele já tinha feito vários cursos desse cara, pô, ele conhecia todo mundo. Aí ele falou pra mim assim, deixa eu te falar uma coisa, cara, a Fórmula é incrível e tal. E aí ele me vendeu a ideia legal, né? Eu falei, poxa, que bacana. Até um dia que eu falei pra ele o seguinte, a turma abriu, cara, eu vou entrar agora no Fórmula, né? Aí ele falou assim, você tem um minuto pra eu te ligar? Eu falei, tenho. Aí ele me ligou e falou, cara, não faz isso. Como assim, cara? Pô, você me falou. Ele falou, não, cara, faz o seguinte, já fiz todos os cursos que você imagina, eu conheço tudo, pega esse dinheiro e investe em tráfego, você vai faturar muito mais do que comprando a fórmula. E ele falou assim, se você me passar esse valor, eu vou te dar tanto retorno que você nem vai precisar de fórmula de lançamento. Aquele banho de água fria me deixou passar aquela chance, eu não entrei para a fórmula de lançamento. Aí veio a pandemia em 2020. E agora? Aí eu lembrei, se eu tivesse feito fórmula, eu teria um produto vendendo agora. Porque tá todo mundo fechado, o que vai vender? O digital, por que eu não entrei antes, né? Será que ainda dá para mim fazer? Será que eu consigo? Então aí eu comecei a voltar a consumir os conteúdos e aí eu já entendi que eu tinha que ter não tinha que ter, mas assim, o caminho seria o digital. Eu precisava entrar e entender sobre essa parada. Então eu pensei em me lançar, eu falei, cara, eu vou me lançar.
como um produto para ajudar outras pessoas, outras clínicas a venderem tratamentos e tal, porque eu tinha essa expertise. Aconteceu uma coisa interessante. Em 2020, já no final, aí quase que 2021, uma pessoa mandou mensagem para minha esposa falando assim: você dá curso dessa técnica sua? Quando a pessoa mandou essa mensagem, ela me mandou. Aí eu falei: opa, tem alguém interessado nela, no curso dela. Aí ela falou assim: cara, nunca que eu vou dar curso, não quero dar curso. Aí eu falei: não, peraí, tem uma coisa legal aí nisso. Aí ela pegou, e o que eu respondo? Eu falei: fala que você dá. Aí ela: mas como assim? Eu falei, aí eu tinha na minha cabeça o seguinte: cara, eu já vi o Érico falar, você não tem produto, não precisa ter produto, não precisa ter nada, e a pessoa tá querendo aqui. Eu falei: não, agora você tem um produto, você vai falar que você ensina. Para ela o curso era presencial, não era online. Tipo, não, você vai dar online, não existe, não tem como. Eu falei: tem, pô. E aí eu falei: meu, vai ser tipo assim, vai ser a chance que eu tenho para entrar pro Fórmula também, porque agora eu vou ter que aprender. Ela ensina uma técnica para gordura localizada, para eliminar a gordura localizada. Eu entrei pra Fórmula, aí eu entrei. Foi em novembro de 2021, né, do ano passado. Então isso foi em 2021. 2022, de janeiro até junho, eu travei uma guerra para poder convencer ela a entrar. E aí nessa altura eu já tinha estudado a fórmula toda, eu já sabia, eu já sabia tudo. E era muito difícil explicar isso, assim, porque ela não consumia aqueles conteúdos, não tinha tempo também, pela agenda dela também. E assim, os poucos minutos que a gente tinha era eu explicando para ela. Ela, né, chegou a entender que funcionava, mas ela achava que para ela não funcionava, não ia funcionar, entendeu? Pra gente não era um modelo, porque o nosso nicho, o nosso público, eles não vão querer, eles não vão. Nossa, era muito, muito difícil, assim. O que eu falei pra ela, eu lembro, foi o seguinte: eu falei, ó, vou só te mostrar uns dados bem rápido e vai ser a última vez que eu vou falar com você sobre isso. E depois de hoje, se você me procurar e pedir para lançar, eu vou te falar para você assim, ó, eu procuro uma empresa, alguém, eu não vou lançar mais, eu vou procurar um outro expert. E eu já tinha uma pessoa de outro segmento, já que a gente tinha conversado. E nessa altura, acho que eu passei mais segurança quando eu falei assim com ela. Que eu acho que ela falou: cara, ele sabe o que ele tá falando mesmo. Aí ela falou: tá, então vamos fazer. Eu falei: eu vou fazer o lançamento clássico. Então eu tinha muito depoimento, muita prova já, assim, de aluno, sabe? Suficiente para fazer um lançamento clássico. Eu abri o carrinho dia 1º agora, de agosto, faturou R$ 173.950.